em nossos corações. Oremos juntos. Pai Santo, Deus bendito, graças te damos por este dia tão precioso em tua presença. Sabemos, Pai, que onde estamos, o Senhor é conosco. A tua palavra diz que onde dois ou mais estiverem reunidos em teu nome, ali também o Senhor estará. E nós cremos, Pai, que o Senhor se agrada em se revelar a nós e manifestar a sua vontade, a sua bondade e os teus atributos. Então rogamos a ti, Senhor, que o Senhor se manifeste em todas as suas perfeições, graças e misericórdias, por meio da pregação do teu Evangelho. Que o Senhor conceda graça, discernimento e fidelidade ao presbítero Marinho, para que ao anunciar a tua palavra, ele seja fiel e íntegro em tudo, anunciando todo o conselho de Deus para as nossas vidas. Pai, aplica aos nossos corações aquilo que anseiamos, seja nos consolando, nos exortando ou nos repreendendo, mas em tudo nos edifica o teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus, meus amados. Boa noite a todos. Eu sempre estava assim atrás da Bíblia com medo da bateria acabar ou coisa parecida, né? É um dos recursos tecnológicos que podem deixar a gente sem tecnologia. Quem aqui já ansiou? Certamente ninguém vai dizer sim, né? Ao receber uma carta. Quem aqui sabe o que é uma carta? Eu esperava que vocês levantassem a mão. Não. Quem sabe o e-mail, né? Um e-mail mais moderno, né? Poucos dias surgiu nas redes sociais um meme falando das cartas de Paulo, né? Paulo escrevia aos Coríntios, a carta saiu uma mão e dava uns socos, né, nos corintianos, por assim dizer. Filemon não, é nos coraçõezinhos, né? E nós estamos aí, meus amados, dentro dessa conjuntura, dessas cartas escritas, né, que são maravilhosas para a nossa vida. E a carta aos Coríntios, tanto a primeira como a segunda, ela é cheia de dificuldades. A segunda não tanto quanto a primeira. E eu queria passar um pouco aqui, antes da gente entrar no nosso texto, falando um pouco dessas duas cartas, principalmente da segunda aos Coríntios. Nós sabemos que o autor é Paulo. Sabemos também que ele plantou essa igreja, lá em Atos 18, deixou isso bem declarado. E a igreja em Corinto era espiritualmente rica, mas moral e doutrinariamente instável, sendo desafiada por divisões internas, influências de falsos mestres e críticas à autoridade apostólica de Paulo. Ou seja, um filho rebelde, por assim dizer. Agora, diferente da primeira carta escrita, onde o tom era mais de pancada mesmo, corretivo, disciplinador, a segunda ela é mais pastoral, ela é mais emocional, ela é mais apologética, e foi escrita após uma visita dolorosa, conforme nós podemos ver no capítulo 2, nos versos 1 a 4 dessa epístola, a igreja. Agora, o que nós entendemos? Qual era o intuito de Paulo nesse inteirinho? Talvez vocês estejam assim meio... Cadê o versículo já? A gente chega lá, tá bom? Ele tinha 4 intenções. Reconciliar-se com os coríntios. Por quê? Por conta das tensões anteriores. Ninguém aplica uma disciplina e é recebido com flores. Defender a legitimidade do seu ministério, contrapondo com os chamados superapóstolos, né? Se a gente vê lá no capítulo 2, no capítulo 11, de 2 aos Coríntios, verso 5.
E o que esses superapóstolos faziam? Eles desacreditavam a autoridade de Paulo e expor a glória do novo pacto em Cristo, contrastando com a antiga aliança mosaica. É interessante perceber que Paulo aproveita as diferentes situações para apresentar Cristo. Se aproximando mais do nosso contexto aqui mais próximo, o tema central desse capítulo que a gente está vendo aqui, o capítulo 3, que já leremos o versículo 3, Paulo começa a defender a superioridade do ministério da nova aliança. Ele argumenta que o ministério apostólico do qual faz parte não se baseia em cartas de recomendações humanas, como faziam os falsos mestres, mas em uma autenticação divina. Ou seja, os próprios crentes de Coríntios são uma carta escrita pelo Espírito. E ele diz, agora sim, verso 3 do capítulo 3 diz: porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Nós encontramos um contraste aqui. Primeiro, tábuas de pedra, uma referência claramente aqui à lei mosaica, quando Moisés recebeu os sinais. E aí as tábuas do coração, nós vamos ver um pouco mais à frente, evocam o profeta Jeremias, no capítulo 31, verso 33, a promessa de um novo pacto que Deus escreveria a sua lei nos seus corações. Ou seja, Paulo está apresentando os coríntios como prova viva de que Deus está operando por meio do seu ministério. E que essa nova obra do Espírito ela é mais gloriosa, mais eficaz do que o antigo pacto. Então, analisando um pouco teologicamente essa carta, a expressão carta de Cristo ela é simbólica, mas é profunda. Indica a autenticidade de que os coríntios testificam da obra do Evangelho em suas vidas. Representa a transformação espiritual e não apenas uma mensagem externa, mas uma realidade interna moldada pelo Espírito Santo. O Espírito do Deus vivo. A obra do Espírito é central e visível nessa carta. Ela substitui a letra que condena por um ministério que vivifica. Ela opera no coração humano, transformando de dentro para fora e nos apresentando um novo pacto. Esses versículos fazem parte de um argumento mais amplo, que estão dentro do capítulo 3 e 4. O antigo pacto trouxe o quê? Condenação, e ele foi transitório, ele teve o seu período. E o novo pacto traz justiça, liberdade e glória duradoura, conforme 2 Coríntios 3, 7 a 18. E é nessa conjuntura que nós, passando por esses versículos aqui citados, e parafraseando um pouco para não ficar extenso, nós encontramos Paulo comparando esses dois tipos de ministério, o da antiga aliança, associada a Moisés, a sua lei, a lei de Moisés, por assim dizer, e da nova aliança, operada pelo Espírito Santo. Ele chama o primeiro de ministério da morte, porque a lei, embora santa, apenas revela o pecado e levava à condenação. Mas, mesmo assim, esse ministério veio com glória, tanto que o rosto de Moisés brilhava ao descer do Monte Sinai. Os israelitas não conseguiam olhar para ele diretamente, mesmo sendo uma glória passageira. Se o ministério trazia condenação, que trazia condenação, teve glória, olha que maravilha, quanto mais o ministério que traz justificação para a vida por meio do Espírito. A glória da nova aliança não apenas supera a antiga, ela substitui. Antes, o que parecia glorioso agora perde o brilho diante da glória permanente da nova aliança em Cristo Jesus. Por termos essa esperança em Cristo,
Paulo afirma que agora podemos falar com ousadia, sem medo ou restrição. Diferente de Moisés, que cobriu o rosto com um véu para que os israelitas não vissem o fim da glória que desvanecia, os crentes em Cristo podem ver a glória de Deus sem impedimento, em Cristo Jesus. O véu foi removido. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é removido. Onde o Espírito do Senhor está presente, ali a liberdade. Liberdade do pacto, da condenação e da cegueira espiritual. Assim todos nós tivemos o véu removido um dia na nossa vida. As escamas caíram como a de Paulo. E a glória do Senhor, de maneira clara e contínua, apareceu diante de nós. Esse contato com a glória não nos deixa mais como éramos. Nós somos transformados, somos nova criatura e gradualmente, de glória em glória, até sermos conformados à imagem de Cristo. Tudo isso é obra do Senhor, que é o Espírito. A mensagem que eu tenho para você depois dessa breve introdução teológica é: você é uma carta viva em Cristo? Ou melhor, você é uma carta viva de Cristo? O versículo 3 começa com uma coisa bem interessante. Estando já manifesto. É muito interessante, porque lá na NVI ele vai dizer de forma diferente: vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Meus amados irmãos e queridos, se Paulo está dizendo aos coríntios que eles são uma carta de Cristo, que dirá nós? Eu gosto da igreja de Corinto, porque Paulo resolveu o problema com 3 cartas. Das 3, uma se perdeu, ficou 2, e ele resolveu o problema daquela igreja. Nós vivemos em dias, meus queridos, que as pessoas exigem credenciais, certificados, currículos e recomendações, não é verdade? As pessoas querem ver as suas credenciais. Quem é você? E isso acontece em todas as áreas, até mesmo nas redes sociais, onde você hoje pode comprar uma credencial, um selinho, para dizer assim: eu sou eu mesmo, eu não sou alguém que não é ninguém, né? Eu sou eu mesmo. Então aquele selo ali vendido ou alugado, né? É alugado, né? Porque você tem que pagar todo mês, tem que alugado. Ele vai dar uma autenticidade de que aquela pessoa que está dentro daquela rede social é exatamente quem ela diz ser. Em 2 Coríntios, e também em outras, na outra epístola, era comum, em outras epístolas também, as pessoas chegarem em outra cidade com credenciais, cartas que realmente provavam que elas eram quem diziam ser. Quem lembra de Neemias vai ver que ele pediu cartas ao rei, não só para obter favores, mas também para uma forma de segurança. Como quem diz assim: olha, eu estou trazendo carta do rei para você me dar madeira, mas antes de você, já pense bem comigo, se o rei está lhe autorizando, ou melhor, lhe ordenando que você me forneça madeira, lembre que eu sou alguém, digamos assim, no nosso bom cearense, e trazendo aqui uma linguagem mais moderna, eu sou chegado do imperador. Então, assim, não só me dá madeira, mas também me respeita. Então, essa era a função das cartas. Paulo teve um problema com esse pessoal, porque eles levaram cartas do Sinédrio, mas eles estavam denegrindo, destruindo a imagem de Paulo com relação aos coríntios. E aí é interessante, porque ele não só se defende, mas nos oferece uma profunda base para a teologia da aliança, e também revela o que significa ser uma carta de Cristo, escrita pelo Espírito Santo, qual é o impacto e qual é o impacto disso para a vida de cada um de nós. Então, eu quero meditar com os irmãos em 3 verdades fundamentais que a gente pode tirar desse texto. Primeiro, uma carta com um autor divino. Ele diz:
vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Então Paulo declara que os crentes são carta de Cristo. Isso revela quem é o autor da transformação espiritual. Não é o próprio Paulo, nem a igreja, mas o próprio Cristo. É Cristo quem transforma as nossas vidas. É Ele que, pela ação do seu Espírito Santo, Ele nos faz nova criatura. Eu gosto do versículo que diz: Ele nos resgatou do império das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Que coisa maravilhosa! Agora, Cristo, Ele é o autor dessa nova vida. E também é Ele que escreve a história da redenção no nosso coração. Cada crente, portanto, é uma expressão visível da graça de Deus. A carta que ele escreve não é genérica, mas é uma carta pessoal, viva, dirigida ao mundo como testemunhas da sua glória. Uma vez que nós recebemos essa escrita, nós somos testemunhas, somos instrumentos, não apenas nova criatura, não apenas crentes, não apenas pessoas que têm o hábito de ir para a igreja no domingo, ou porque reservam um tempo da semana para comungar com os irmãos, mas pessoas que foram verdadeiramente transformadas, modificadas. A sua condição de vida, a sua forma de viver, de pensar, de agir, de se comunicar, ela mudou radicalmente. O ministério de Paulo, meus irmãos, não é apenas instrumento. Perdão, o ministério de Paulo, eu me confundi aqui, é e foi apenas um instrumento usado por Deus para essa transformação. Ele declara verdadeiramente: quem é o autor? Cristo. Eu sou o quê? Apenas aquele que escreveu. Então, a carta de Cristo, ela foi escrita pelo próprio Cristo nos nossos corações. E isso mostra que todo ministério genuíno depende da ação de Cristo por meio do seu Santo Espírito. Nós não edificamos coisas para nós semeamos para o reino. E muitas vezes a gente vai semear para a Igreja Presbiteriana do Brasil, como vocês fizeram hoje pela manhã, e Deus vai levar para outro lugar. E nós estaremos lá na glória. Eu tenho plena convicção que Ele não vai levar para a Adventista nem para os TJ. Mas é Deus quem designa para onde levar aqueles a quem Ele quer salvar. Mas nós fomos chamados para semear para o reino. E é o Senhor quem vai fazer a obra, por meio do seu Santo Espírito, na vida dos corações em que a gente está apresentando Jesus Cristo. Uma carta, é o nosso segundo ponto, escrita de maneira sobrenatural, escrita pelo Espírito do Deus vivente. A carta não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivente. E aqui Paulo vai falar de duas promessas, Jeremias 31, 33, Ezequiel 36, 27, 26, 27. A nova aliança, nessa nova aliança, Deus escreveria sua lei não em tábuas de pedra, como no Sinai, mas nos nossos corações. E aí, trazendo à tona os dois textos que a gente citou, em Jeremias ele diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. No coração, Ezequiel dá ênfase a isso, praticamente dizendo a mesma coisa. Ele diz: dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra. Amém. Quem foi abençoado aí com o coração de pedra indo embora? E vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andei nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e as observeis. Então é uma promessa que o próprio Deus nos dá
convicção, nos dá um novo coração e nos faz atender a sua própria lei. Através do seu próprio Espírito, nós somos fortalecidos a permanecer firmemente andando pela palavra de Deus. Você vai falhar? Sim, eu também. Mas o próprio Espírito vai lá e vai dar aquele velho apertãozinho no seu coração. Vai refletir no joelho. Você vai se ajoelhar, clamar e chorar e pedir perdão. E assim será a caminhada da vida cristã. Você é convertido e nunca mais para de se converter. Não confunda conversão com regeneração. O crente é regenerado na hora da sua conversão. Na sua regeneração ele se converteu. Isso acontece uma vez na vida e não existe nenhum crente mais regenerado do que o outro. Esse terreno é plano, está todo mundo no mesmo nível. A partir daí você vai sendo tomado por convicção do pecado, vai sendo transformado e você vai mudando. E dia a dia você vai se transformando em alguém mais parecido com Jesus. Agora voltando aqui para nossas alianças, só para a gente entender o que esses dois profetas colocaram. Primeiro, a aliança antiga ela foi externa, baseada no mandamento escrito em pedra. A nova aliança ela é interna, espiritual e permanente. Ela está gravada no nosso coração. O Espírito não mais escreve de forma normas exteriores, mas transforma a natureza interior. O coração de pedra é removido e um coração de carne dado. Essa obra do Espírito é o que diferencia de uma religiosidade vazia para uma verdadeira regeneração. Paulo está mostrando para mim e para você que os crentes da cidade de Corinto, da igreja de Corinto, foram profundamente transformados. Uma obra impossível de ser produzida por mãos humanas. E é impossível porque quando você vê a primeira carta, você vai dizer assim: poxa, esse pessoal aqui que Paulo está chamando aos santos, é esse povo aqui que é santo? Mas é uma igreja plantada por Paulo lá em Atos 18, como a gente bem viu. Paulo os conhecia, eles eram crentes, mas por diversas razões se perderam na caminhada. E Paulo, como um pastor amoroso, ele vai lá e os exorta. Às vezes eu fico imaginando o que existia nessa segunda carta que se perdeu. Porque a primeira é pancada, mas resolveu o problema. Calvino diz que Paulo faz um contraste entre essa tinta e o espírito, pedra e carne, não apenas como uma analogia, mas para mostrar que a nova aliança é superior em essência, eficácia e resultado. A nova aliança ela é superior à velha aliança. E se a gente voltar um pouco, no versículo 2 ele diz assim: vós sois nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Conhecida e lida por todos os homens. O mundo, muitos não vão pegar esse livro, abrir e ler. Alguns vão ler com os olhos da dureza do coração e da crítica. Mas o mundo está olhando para mim, está olhando para você. Nós estamos sendo lidos e observados. Tem uma coisa que eu não suporto, é quando alguém olha para mim e diz assim: isso pode acontecer, tá? É por isso que eu não vou ser crente. Se tem algo que, de certa forma, ofende,
está olhando para mim e diz, peraí, inimigo. Dizendo, é por isso que eu não vou ser crente, mas acontece. Porque nós ainda estamos aí lutando contra o pecado. Agora, cada crente é um evangelho, é uma espécie de evangelho ambulante, um testemunho público da verdade do evangelho. Nós precisamos pregar com palavras, mas também pregar com a nossa vida. Tem uma frase até atribuída a Francisco de Assis que tem um problema teológico com ela, porque ela discorda um pouco do que Paulo ensina aos romanos, né? Como ouvirão se não há quem pregue, né? E a frase é muito antiga, ela diz assim, pregue o evangelho se necessário use palavras. A frase estava ótima, até o se necessário. Aliás, até pregar o evangelho. Se necessário use palavras, sempre vai ser pela palavra que as pessoas se converterão. Porque eu não entendo, isso é uma pergunta que foi colocada em sala de aula, assim, Deus pode salvar alguém sem que essa pessoa ouça a sua palavra? Deus, por sua soberania e vontade, e eu não sei porquê, Ele escolheu salvar exclusivamente através da sua palavra. A palavra revelada, escrita. Essa palavra, que aqui está escrita em papel e com tinta, ela pode gerar uma palavra viva no coração dos homens perdidos. Então, quando a pessoa diz, eu não sei se é Francisco de Assis, que eu carinhosamente chamo de Chiquinho, que prega o evangelho, se necessário use palavras, não há outra maneira de pregar o evangelho. Mas uma coisa é fato, nós somos diferentes do mundo. E as pessoas estão olhando para nós. Quem somos nós em sala de aula? Quem somos nós, às vezes, até no culto? O mundo nem sempre lê as Escrituras, mas ele está sempre nos lendo. Nossa vida é um outdoor de Deus estampado diante dos olhos do mundo. Agora, partindo dessa ideia, entenda que você e eu somos uma carta de Cristo. Algumas características essa carta precisa ter. Ela precisa ser legível. Ela não pode ter rasuras nem contradições com verdades sobre o seu autor. Ela precisa transmitir com fidelidade a beleza de Cristo. A beleza de Cristo precisa ser vista em nós. Nós precisamos entender que nós somos chamados a uma santidade e a uma coerência cristã. Nós não podemos caminhar na contramão daquilo que nós cremos. Nós temos que ser coerentes com a fé que professamos. Peraí que deu um trava-língua aqui. Professamos. Obrigado, Rebeca. Nós temos que ser coerentes. Eu não posso dizer uma coisa e viver outra. Eu lembro de uma experiência que, alguns anos atrás, ainda na cidade de Sobral, eu resolvi, ali em concordância com o pastor, expor teatro. Normalmente eu pregava 2 domingos ali em Sobral. Eu não vou mentir que quando chegou no capítulo 3 eu já estava querendo terminar. Eu não me lembro, não sei se foram 19 mensagens. Mas assim, eu estava apanhando mais do que batendo. Embora, se não me engano, Baxter, né, diz que se a sua mensagem não falar com você, ela não fala com mais ninguém. Então, nós temos que ser coerentes. Nós somos confrontados pela palavra que pregamos. Quando estamos aqui proclamando o Evangelho, não proclamamos só quem ouve, mas meu ouvido está mais próximo da minha boca. Eu ouço primeiro, eu estudei a mensagem. Ela tem que me confrontar. Ela tem que falar comigo. E se ela falar comigo, certamente ela vai falar com mais alguém. Embora o cristão, como
homens sejam o único homem em liberdade, tal como é chamado por Deus. No entanto, a sua liberdade está limitada às coisas que são boas. Não está licenciado, por isso, para condescender com a carne. Santidade e liberdade estão unidas na verdade. Santidade e liberdade estão unidas na verdade. Nosso chamado para a liberdade é um chamado para a santidade. E Paulo, essa frase é de Giovanni. E Paulo deixa isso muito claro quando ele diz: não useis da liberdade para a libertinagem. Já partindo para a nossa finalização, uma vida transformada pelo Espírito é o argumento mais poderoso a favor do Evangelho. Não se trata apenas de falar sobre Cristo, mas de viver como quem foi escrito por Ele. Conclusão: a defesa de Paulo diante dos seus acusadores se transforma em uma poderosa exposição da nova aliança. Ele não precisou apresentar papéis ou recomendações. O fruto do seu ministério era a maior carta de apresentação. Eram aquele povo transformado. Da mesma forma, hoje, o mundo não precisa apenas ouvir nosso discurso, mas ver as nossas vidas. Somos cartas vivas de Cristo, escritas pelo Espírito e destinadas a ser lidas publicamente. A velha aliança diz assim: faça o seu melhor para Deus. A nova aliança proclama: Cristo já fez o melhor por você. E essa verdade que deve ser escrita, não em papel, mas no meu e no seu coração, para que o mundo veja e glorifique a Deus. A transformação que nós vivemos, ela precisa ser vista. E a palavra que está em 1 Coríntios 5,17 ou é 2 Coríntios 5,17? Eis que alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Segunda. Eu ainda não vou entender esse negócio. Eu decoro o versículo e erro o endereço, o número da casa. E a rua também, né? Agora, algumas aplicações para a nossa vida, tá? Reflita sobre o que está sendo escrito na sua vida. Sua conduta, atitudes e palavras, faladas e escritas nas redes sociais, por exemplo, refletem a mensagem de Cristo ou elas têm manchado o nome do autor? É uma pergunta. Nós precisamos, nossa segunda aplicação, reconhecer que quem escreveu a nossa história não foi a nossa força, nem nossos méritos, mas a graça de Deus em Cristo aplicada pelo Espírito Santo em nosso coração. Reconheça que o que você é Deus que transformou. Quarta aplicação: deixe sua vida ser legível. Isso serve para mim e para você. O testemunho cristão é uma carta aberta. Onde quer que nós possamos ir, as pessoas estão lendo quem você é. A pergunta que eu faço é: elas veem Jesus? Quando alguém olha para você e olha para mim, será que essas pessoas veem Jesus? Para isso, depende do Espírito para ser transformado. A tinta da religião externa ela se apaga, mas o Espírito do Deus vivo escreve com permanência. Confie nele para transformar as áreas da sua vida endurecidas pelo seu coração. Nós precisamos buscar que o Senhor mude o nosso coração, mesmo que nós já tenhamos tido, pela graça de Deus, um novo nascimento. Nós precisamos lutar contra o coração de pedra que insiste em prevalecer. A velha criatura que acorda meia hora antes de você, para deixar você com preguiça.
velha criatura que insiste em se manifestar. Por fim, valorize o ministério genuíno. Como Paulo, reconheça que o verdadeiro ministério é medido pelo impacto espiritual na vida das pessoas, e não por títulos ou aparência. O que vai contar é quanto mais você recebe, mais você dá. A palavra multiplicada, a palavra proclamada, a vida transformada, o caráter de Cristo, a carta viva sendo lida dia a dia pelos seus pais, pelos seus professores, pelos seus cônjuges, pelos seus amigos. Essa é a carta que eles vão estar olhando e lendo. Até que um dia, por causa dessa carta que é você, eles vão encontrar essa carta, a palavra de Deus. E se Deus quiser, será transformados. Vamos orar? Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, temos lutado com as armas que temos recebido, Deus, para nos parecer mais com Teu Filho. Queremos ser vistos como reflexo do Teu Filho nessa terra. Que a nossa boca, os nossos olhos, nós possamos proclamar a Tua palavra em nossas vidas. Não só da boca para fora, Pai, mas também com a forma de viver. Somos cartas vivas. E também somos ferramentas Tuas, vivas, para o uso na edificação do Teu reino. Reacenda a chama no nosso coração, dia a dia, do amor por Jesus, da proclamação do Teu reino, do desejo de viver única e exclusivamente para a Tua glória. E nesse desejo, Senhor, que nós possamos, no nosso trabalho, nas nossas escolas, onde quer que estejamos, exercer a nossa vocação, de forma que as pessoas olhem para nós e enxerguem Jesus Cristo. Nos fortalece, Deus, nesta batalha da vida cristã, nessa caminhada, na luta contra os desafios do dia a dia, na luta contra o pecado, na busca incessante pela santidade, fazendo bom uso da nossa liberdade, para que assim, Deus, nós sejamos diferentes de um mundo que está em queda. Muito obrigado. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Estamos despedidos? Tem um lanche ali. Viu? Tem 9 pizzas foram pedidas, né? Ok, ali atrás tem um lanche para vocês. Oh, meu irmão, muito obrigado. Não deixe de orar por nós.